Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia o jeito que a gente costuma pensar sobre Deus, sobre a crença e sobre o próprio sentido da vida. É uma jornada que vai além do simples sim ou não para um território muito mais assombroso e, ao mesmo tempo, fascinante. E a pergunta que dá o pontapé inicial é essa. Poxa, por séculos a gente viu o debate ser essa batalha campal. De um lado os teístas, do outro os ateus. Mas e se essa discussão toda for um beco sem saída? E se a verdadeira questão estiver em outro lugar? Um lugar completamente diferente? Então, para começar, vamos só relembrar qual é o cenário tradicional, essa estrutura polarizada que a gente vai passar o resto do tempo aqui desconstruindo. Normalmente, a gente se depara com essa escolha. Ou é sim, ou é não. De um lado, o teísmo, que diz que Deus existe. Do outro, o ateísmo, que diz que não. O problema é que essa divisão é muito simplista. Ela não consegue capturar a complexidade e, mais importante, a incrível persistência da questão de Deus, mesmo no mundo que se diz cada vez mais secular. É aí que entra a alternativa, e bota radical nisso, do filósofo John de Caputo. Ele faz um convite bem diferente. E se a gente parasse de pensar em Deus como um ser que existe ou não existe e começasse a pensar nele como um espectro? Tá, mas o que é um espectro? Não é uma coisa concreta, tipo uma cadeira. Um espectro é algo que assombra, não tá ali de fato, mas a sua ausência ou sua possibilidade da sua presença mexe com a gente de um jeito muito profundo. Essa citação do próprio Caputo é perfeita para sacar a ideia. É aquela sensação de um chamado no meio da noite, sabe? Aquela dúvida que fica ali martelando e que impede a gente de simplesmente ignorar o assunto e seguir a vida como se nada fosse. Então, o pulo do gato é este. Para Caputo, mesmo para quem não acredita, o nome Deus pode ser uma presença que inquieta, uma assombração. É aquilo que a modernidade fez de tudo para exorcizar, mas que teimosamente continua voltando para perturbar a gente. Ok, mas para conseguir navegar nesse território meio fantasmagórico, a gente precisa de um tipo de ferramenta diferente. E o Caputo chama essa ferramenta de imaginação apofática. A imaginação apofática não está nem aí para respostas definitivas. Pelo contrário, o trabalho dela é explorar justamente aquilo que a gente não consegue entender por completo. O que está lá na fronteira, no limite do nosso conhecimento. Mas nem toda a apofática é igual. Tem a tradicional, que ele chama de edificante, que usa o não saber como um caminho para a paz, para louvar um Deus que é grande demais para caber na nossa cabeça. É um caminho mais confortável. Já a apofática ansiosa do Caputo, bom, essa é outra história. Ela não oferece conforto, é um mergulho de cabeça nas sombras, é um reconhecimento de que sim, a gente está à deriva. E essa frase dele aqui é um soco no estômago, né? Reforça bem a ideia. Caputo não está oferecendo um ombro amigo. Ele está entregando uma espada, uma ferramenta para a gente cortar fora certezas fáceis de abraçar de vez essa inquietação que faz parte da nossa existência. Beleza, até agora a conversa foi bem filosófica, mas agora vamos conectar tudo isso com o mundo real, com o impacto que a religião tem tanto para o bem quanto para o mal. No centro da experiência religiosa, segundo essa análise, existe uma coisa chamada o incondicional. Pensa nisso como uma força que nos puxa para além dos nossos interesses egoístas e exige um comprometimento total. É daí que vem a energia imensa da religião. E essa metáfora uau, é muito poderosa. Ela mostra pra gente que religião não é um hobby de fim de semana. É lidar com uma força primordial, esse tal de incondicional, que tem o poder tanto de aquecer e iluminar o mundo, quanto de queimar e destruir tudo. E isso leva a gente para o que é chamado de efeito chicote. A mesma energia do incondicional que inspira os maiores atos de compaixão e misericórdia é a mesmíssima energia que pode alimentar a violência mais brutal. A fonte é a mesma, a direção para a qual esse fogo é canalizado é que muda, e muda drasticamente. E de acordo com a análise do Caputo, as reações fundamentalistas, na maioria das vezes, não nascem de debates teológicos super elaborados. Não. Elas vêm de um lugar muito mais visceral, mais instintivo. São questões de entranhas, como ele diz. Aquela paixão de proteger o próprio clã, a resistência ao que é estrangeiro, ou aquela repulsa a um mundo em constante mudança que parece muito ameaçador. Agora, para fechar, a gente vai levar essas ideias ao limite cósmico. E isso vai forçar a gente a dar um giro de 180 graus na forma como pensamos sobre o que é ter sentido.
A própria ciência hoje nos apresenta um espectro cósmico. A teoria mais aceita é que o nosso universo não vai durar para sempre. Ele está se expandindo em direção a um fim frio, escuro, onde nada, absolutamente nada, vai sobreviver. E essa é talvez a pergunta mais perturbadora de todas. Se o destino final de tudo é a aniquilação total, como é que a gente pode encontrar algum propósito ou valor nas nossas vidas, nas nossas ações, que parecem tão insignificantes, né, nessa escala cósmica? A resposta, segundo essa linha de pensamento, exige uma virada de chave na nossa cabeça. A gente precisa sair da ontologia, que é a lógica do ser, e valoriza aquilo que dura para sempre, e ir para a axiologia, que é a lógica do valor. Aqui a pergunta muda. Não é mais o que é, e sim o que é digno. O que merece ser amado e afirmado por si mesmo. Não importa se vai durar um dia ou uma eternidade. E essa citação ilustra isso de um jeito lindo. Pensa bem, a gente não ama uma rosa porque ela vai durar para sempre. Muito pelo contrário, a gente ama a beleza dela justamente porque ela é frágil, é passageira. A mortalidade não destrói o valor das coisas. Na verdade, é ela que o cria. Isso transforma completamente a nossa ideia de propósito. O sentido das coisas não está numa recompensa que a gente vai ganhar lá no final. O sentido está no ato em si. A compaixão, a justiça, o amor. A gente não pratica essas coisas para ganhar alguma coisa em troca. Praticá-las é o sentido de tudo. É um ato feito por nada, só porque vale a pena ser feito. E assim a gente termina com essa provocação. Diante de um universo finito, somos forçados a decidir o que realmente importa. Se não dá para se apegar na permanência, o que então merece a nossa dedicação incondicional, o nosso amor aqui e agora? A resposta para isso não está em um livro antigo nem numa teoria cósmica, mas sim nas escolhas que a gente faz a cada momento.